Isso, gente. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, você e todo o seu sistema familiar. Eu agradeço a sua presença e a sua participação. Neste momento, eu quero dizer a você que é professor que hoje nós teremos uma dinâmica diferenciada por causa da circunstância que o professor Kleber, lamentavelmente, não poderá estar conosco. Então, eu quero perguntar a você que é professor, que problemas que você enfrenta em sala de aula? Porque a partir desses problemas eu vou dizer a você que todos os problemas que nós, professores, vivenciamos em sala de aula são provenientes do modo, do como nós lidamos com as outras pessoas, da postura que nós assumimos na vida com outras pessoas. Então, eu quero agradecer a sua presença e se tiver algum professor que queira expor o seu problema, eu gostaria que você colocasse aí no comentário, ou então, se você quiser participar ao vivo comigo, fique à vontade e sinta-se junto, né? Porque não existe essas lives que nós fazemos, elas são destinadas a que a gente possa caminhar para um lugar de solução. Nós estamos aqui para servir você e o seu sistema familiar, e você também é a sua profissão. Você também é uma extensão daquilo que você realiza na vida. A sua profissão também é algo que está vinculado a você e a forma que você multiplica a vida no mundo. Então, eu gostaria de dizer, de perguntar para algum professor que queira participar conosco, porque é importante que a gente traga da realidade esses temas que são difíceis de lidar, que causam angústia no professor, que causam angústia nos alunos, que causam angústia em toda a escola, porque a escola ela está a serviço da família, da sociedade e da construção de um mundo melhor. Né? Ninguém coloca seus filhos na escola com o desejo de que eles se tornem menores do que eles entraram lá. Muito pelo contrário, a escola é um lugar fundamental para o desenvolvimento daquela criança, mas também para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Porque nós que somos professores, nós acreditamos que realmente a educação pode transformar vidas. Só que nesse caminho de transformação de vidas, a gente tem algumas situações que podem causar transtornos, que podem causar incômodo. Ninguém colocou aí um tema, e aí eu vou dizer para vocês que o medo é um tema central na escola. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque a gente pode perceber esse sintoma nos corredores, nas salas de aula, através das conversas entre os alunos. Isso não acontece somente no dia de uma prova, somente numa situação de dificuldade, né? Nós estamos cheios de medos. Nós estamos vivenciando situações que respiram o medo dentro da escola. E quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos dizendo que esse é um tema bastante sério para que a gente possa lidar, que a gente precisa perceber como professor, como mãe, como pai, como aluno, em qualquer lugar que nós tivermos desses papéis, é importante que a gente reconheça que o medo, ele é algo que pertence ao ambiente escolar. E aí eu vou dizer para você onde é que a gente pode ver esse medo. A gente pode ver esse medo, problemas, o Marcos está dizendo aqui, problemas com relação a se impor dentro de sala. Tenho dificuldade em me colocar como autoridade, nem sei se devo.
Marcos, essa é uma angústia muito grande de muitos professores, não apenas os professores que estão há muito tempo em sala de aula, mas também professores que estão chegando na profissão. Né? Ontem eu vi um pouco da sua live falando sobre o início de carreira na profissão, e é importante a gente entender que a sua frase, ela nos indica algumas situações que a gente precisa olhar com muito mais carinho. Você diz aqui, assim por dentro de sala. Então, quando você diz assim por dentro de sala, você está dizendo que você, de todas as maneiras, de qualquer maneira, independente daquilo que quem esteja à sua frente, você precisa ser muito maior do que aqueles que estão diante de você. E você vai utilizar todas as suas forças, porque imposição é algo arbitrário, é algo que faz com que eu sobreponha a minha vontade sobre a sua. Numa relação de autoridade, que é uma relação que é, na verdade, autoritária. Então, a autoridade, ela se constrói na sua relação com o seu aluno. Ela não é algo imediato, mas é necessário que você esteja no seu lugar de professor para que você construa isso. Por que eu estou dizendo isso para o Marcos aqui? Ele está dizendo aqui também, a escola cobra isso da gente, de que nem tem bom que ser autoridade. Isso me angustia bastante. Então, mas a escola, ela cobra e ela exige algo que ela primeiro quer fazer de forma autoritária, né? Então, a gente precisa tentar refrear um pouco essas eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que conseguir aquilo. Então, se a gente se liberta um pouco dessas imposições e a gente não tem problema com o seu teclado, tudo bem. Se a gente se livra um pouco dessas imposições, dessas situações de arbitrariedade, a gente vai perceber que o outro ser humano que está diante de nós, ele tem um medo que ele traz. Por quê? Porque os alunos, eles aprendem, quando eles aprendem alguma coisa nova. Sara, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Então, todas as vezes que o professor vai iniciar uma atividade, iniciar a sua vida escolar ou iniciar a sua aula, é necessário que esse professor tenha uma postura que é uma postura de reconhecimento do seu aluno. Eu preciso olhar para o meu aluno e reconhecê-lo do jeito que ele é. Eu não posso ter... poder eu posso, eu costumo dizer que poder a gente pode, mas dever a gente não deve. Então, eu não devo ter uma postura autoritária, eu não tenho que olhar para o meu aluno como se ele fosse alguém que precisasse ser completamente modificado, porque quando eu olho para o outro e acho que eu sou uma pessoa completa e o outro é uma pessoa incompleta, que ela precisa ser moldada, que ela não sabe de nada, ou seja, eu desconsidero quem ela é, de onde ela veio, a experiência, mesmo que precoce. Quando a gente está falando da educação infantil, isso acontece, mas mesmo no ensino fundamental, no ensino médio, quando eu olho para aquela pessoa, ela também traz muitas experiências de vida. Experiências de vida que ela viveu e ela tem no sistema familiar que ela carrega em si. Porque o seu aluno é 50% do pai dela, 50% da mãe dela. Ele está dizendo aqui, eu tenho esse pensamento e sou muito julgado. Marcos, quando você fica no seu lugar, você tem força.
Se as outras pessoas estão julgando você, é porque elas querem que você seja quem você não é. E deixa o julgamento com elas, porque elas terão o efeito. Qual é o efeito do julgamento? O efeito do julgamento é que todas as vezes que eu critico alguém, eu vou ter menos força para realizar aquilo que está na minha responsabilidade, aquilo que é o meu próprio trabalho, aquilo que está sobre a minha situação, sobre a minha circunstância. Então, quando eu estou diante de você e eu olho para você como se você fosse alguém incapaz, que você deveria ser uma pessoa diferente do que você é, eu é que preciso curar essas feridas que estão dentro de mim. Porque quando eu julgo, eu estou me colocando como maior do que você. Então, se alguém faz isso com você, permita que essa pessoa caia no seu próprio buraco, porque essa pessoa ela está abrindo um buraco para cair dentro. Porque todas as vezes, e aí eu poderia te dar inúmeros exemplos de pessoas que julgam as outras e que no futuro, com bastante proximidade, essas pessoas acabam fazendo exatamente igual àquilo que elas criticaram antes. Então, se alguém está julgando você como professor, que você deveria ser isso, que você deveria ser aquilo, seja bem-vindo, Luiz, muito obrigada. Seja bem-vindo, Sônia, muito obrigada. Então, se você é professor e tem alguém julgando você, dizendo para você que você deveria ser de uma maneira que você não é, essa pessoa está idealizando você. Essa pessoa está dizendo para você que você não é uma pessoa perfeita, que você não é uma pessoa que deveria existir. Então, essa pessoa que julga, ela vai ter um mau efeito na própria vida. Ela vai ter doença, ela vai ter problemas financeiros, ela vai ter dificuldade de trabalhar, ela vai ter situações do cotidiano e ela vai ter, inclusive, como professora, problemas em sala de aula, problemas com os alunos. Então, o respeito, a postura de respeito que você se coloca diante dos seus alunos, e existe uma coisa que a gente precisa colocar em xeque. É assim, o que é respeito para os alunos? Respeito é aquele professor que causa medo nos alunos? Será que em 2020 ainda a gente tem esse estereótipo de professor? Então, eu quero dizer para vocês que os alunos, eles vêm de casa com o seu sistema familiar, com os 50% do seu pai e com os 50% da sua mãe. E eles parecem estar isolados, né, do conhecimento, das habilidades, mas aí é que eu digo a vocês, eles têm uma necessidade de serem conduzidos pelos professores que é fantástica, porque eles querem aprender mais, eles querem poder perceber a sua própria capacidade diante daquilo que causa medo. Tamanha é a gratidão que esses alunos têm depois, quando eles conseguem aprender com o professor. É por isso que a gente vê o quanto as professoras primárias, elas são idolatradas pelas crianças. Por quê? Porque as crianças percebem que aquela mulher, aquele homem que ensina para ela, tem um poder muito grande de esclarecê-la sobre as coisas do mundo, de fazê-la perceber que existem coisas que ela não conhecia antes. Mas o grande distanciamento que a gente vê dessa situação e o que causa uma separação muito grande entre professores e alunos é justamente esse medo. Medo de não entender a matéria, medo de não conseguir fazer aquilo que o professor solicitou,
medo do próprio professor, né? O que esse professor vai pensar de mim? Será que ele vai gostar de mim? Medo de falhar nas provas. Então, se a gente olha para esse aluno e a gente respeita a condição que ele se apresenta na escola, e aí eu vou dizer que é a condição econômica, que é a condição de se deslocar para a escola, é a condição do material que ele leva para a escola, né? É a condição que ele se veste, como é que ele se apresenta diante da escola. Então, tudo isso podem ser situações em que o professor se fixe e não olhe para aquilo que é realmente fundamental e necessário. Porque nós precisamos entender que todas as vezes que um aluno tem medo de errar, ele tem medo de falhar, isso em muitos momentos pode se transmutar em uma postura agressiva. Quantos alunos que não sabem escrever, que são extremamente agressivos, que são extremamente petulantes, e aí eu estou dizendo com os adjetivos que a gente ouve falar dentro da escola. Ou seja, esse aluno ele cria uma casca ao redor de si, impedindo o elo de comunicação entre professor e aluno, e ele se reveste atrás da violência para impedir de dizer para o professor, porque ele não sabe o caminho de dizer ao professor: professor, eu não sei isso. Porque no nosso momento, nessa sociedade que nós vivemos, não saber é muito doloroso. Não saber é impotência. Não saber é trauma. Não saber fragiliza. E todas as vezes que a gente não sabe, é como se a gente fosse um alvo fácil para o outro. Então, é importante notar, né, que esse aluno, na verdade, e isso a gente pode olhar em relação ao mundo todo no sentido, isso extrapola da escola também para as relações do cotidiano, para as relações sociais. Então, os professores, e eu estou falando do medo dos alunos, né? Agora, os professores também têm medo, porque eles temem, né, que aquela competência, aquela força, aquela resistência daquele cotidiano também possa não ser suficiente para lidar com todas essas mudanças. E aí eu vou dizer a vocês, quem é que não viu os professores em sofrimento quando eles se depararam com a necessidade de fazer aulas remotas? Quem é que não percebeu o sofrimento dos professores ao ter que utilizar novas ferramentas, inclusive ferramentas tecnológicas que eles não sabiam como utilizar antes? Então, os professores também têm medo. Seja bem-vinda, Sarinha, muito obrigada pela presença. Então, essas situações, né, o medo do professor de não ser competente, não ser experiente, não saber como agir, não saber como resistir a esse cotidiano escolar que sempre está em mudança, né? Quando a gente está falando agora da pandemia, a gente está falando de uma mudança circunstancial, mas a vida do professor, ela sempre está em mudança. A vida do professor não é estabilidade, muito pelo contrário, a todo tempo há conhecimentos novos que precisam ser compreendidos e precisam ser percebidos por esse professor para que ele consiga estar e ser melhor na profissão que ele exerce. Porque a sociedade está o tempo todo cobrando desse profissional que ele esteja muito bem. Então, o professor, ele também fica com medo de não conseguir resistir a essas agressões dos alunos, de não conseguirem serem reconhecidos pelos colegas de trabalho.
Então, olha o quanto é frustrante para alguém e para um professor que é apontado dentro da escola como um professor X ou Y. Quando alguém olha para aquele professor e fala, tá vendo aquele professor ali? Ele é um professor assim, assim, assim. Ou seja, ele é julgado. Então, essa relação é uma relação que ela se estabelece, seja bem-vindo, Zanita. Essa é uma relação entre alunos, professores, escola, pais de alunos, todos são perpassados por esse medo, pelo medo de não ser suficiente, né? Então, os pais, quando estão em casa, os pais têm medo dos seus filhos não aprenderem, terem dificuldades de aprendizado e não acompanharem a matéria na escola. Eu vejo aí, eu acompanho alguns grupos de pais que têm alunos, que têm filhos, né, com TDAH. E a pedagogia sistêmica, ela apresenta muitas ferramentas para que os pais compreendam por que aquela criança apresenta TDAH. E hoje a gente está tão obstinado para procurar um paliativo que a gente deixa a solução para depois. Então, os pais estão muito fixados em achar alternativas que deem um conforto circunstancial, mas que em muitos momentos estão com medo de descobrir a causa daquele sofrimento que o seu filho apresenta, que é um sofrimento sistêmico. Então, esse medo de entrar em contato com a verdade, com aquilo que poderia, inclusive, ter solução. Então, a pedagogia sistêmica, ela vem para dizer para nós que nós precisamos, todos nós, reconhecer os medos que nós temos. E todas as vezes que eu falo para o outro que eu tenho medo, que eu sinto medo, que as minhas pernas tremem, que o meu coração acelera, que eu fico com fôlego, eu fico ofegante, todas as vezes que eu digo isso para alguém, eu estou dizendo para essa pessoa que eu também sou humana, que eu também passo por situações de instabilidade, de impermanência, ninguém é seguro o tempo todo, né? Então, os pais, quando percebem que os filhos não aprendem na escola, eles têm um sofrimento muito grande. Por quê? Porque provavelmente esses filhos sofrerão com ataques na escola. Seja bem-vinda, Kika, muito obrigada pela sua presença. Então, qual que é o maior temor desses pais quando percebe que os seus filhos não estão aprendendo? É o medo desses filhos serem rejeitados socialmente, que eles não sejam respeitados pelas outras pessoas, que eles não sejam suficientes, que eles não consigam se afirmar como pessoa na escola e em qualquer outro lugar. Porque isso também traz um medo para toda a família, né? Porque essa criança ela vai precisar de cuidados redobrados quando isso acontece. Vai gerar uma instabilidade na família, vai gerar instabilidade entre os professores, na escola, mas é necessário compreender que você, pai, você, mãe, você, professor, você, professora, você, diretor, coordenador, qualquer outra atividade, é preciso reconhecer que o nosso trabalho e o nosso papel tem o seu lugar. Então, os pais têm que permanecer no lugar de pai. As mães têm que permanecer no lugar de mãe. Então, quando o Marcos falava lá atrás que exigem dele uma postura que ele não tem, é porque essa postura ela é buscada
por alguém que almeja algo que não está imediatamente no outro? Será que essa pessoa que exige essa postura dele, essa pessoa tem essa postura de fato? Será que essa pessoa que exige dele uma outra postura, será que essa pessoa o respeita de fato? E aí eu vou dizer para você que não é respeitado, que é julgado, que lhe é destituída a força da sua postura. Eu vou dizer a você: volte para o seu lugar, olhe para a sua própria grandeza, porque você é grande, porque você veio do seu pai e da sua mãe. Nesse lugar você tem força. Fique no seu lugar de filho, celebre a vida que você ganhou e vá para o mundo e contribua com a vida de outra pessoa. Esse é o trabalho do professor. O trabalho do professor é contribuir com a vida de outras pessoas. E não importa como ele faça isso. Se ele respeita a família da criança, do adolescente, do adulto, ele terá a possibilidade de ter sucesso naquilo que ele realiza. Ele não terá tantos problemas em sala de aula. Tem mais, tem mais alguma pergunta, gente? Algum problema que vocês enfrentam em sala de aula e vocês gostariam de falar aqui nessa noite? Porque nós precisamos de dados da realidade. Apesar de eu ter aqui inúmeras histórias, é sempre bom alguém que está nos assistindo falar sobre a sua própria dimensão, sobre o seu próprio trabalho. E aí, para finalizar um pouco sobre o medo, enquanto vocês escrevem aí, eu vou dizer o seguinte: todas as vezes que o medo do professor se choca com o medo do aluno, eles não conseguem se comunicar. Eles não conseguem ter uma interação produtiva. Vai ser sempre aquele aluno que vai dar trabalho para o professor, vai ser sempre aquele aluno, sempre aquele professor que vai ser insuportável para aquele aluno. Então, todas as relações difíceis que nós temos dentro de sala de aula, elas são provenientes de uma falta de elo, um fio de amor entre um e o outro. Então, da mesma maneira que eu preciso respeitar o meu professor, a minha professora, o professor e eu precisamos respeitar esse aluno. E respeitar esse aluno não é algo que é feito só da boca para fora. Será que você, quando não está próximo desse aluno, você falaria as mesmas coisas que você considera dele? Então, esse é um bom teste para você, professor. Se lembre daquele aluno difícil, feche os seus olhos e diga: você pertence. Você tem um lugar no meu coração. Todas as vezes que eu tentei modificar você, você sentiu isso e você reagiu de forma agressiva. Então eu quero dizer a você, eu concordo do jeito que você é. Você tem um lugar no meu coração. Eu concordo com você do jeito que você é. Você tem um lugar no meu coração. Se você fizer isso com esse aluno que você tem dificuldades de relacionamento, você vai perceber como esse aluno vai mudar. E por que ele vai mudar? Porque você fez essa mentalização? Não só por isso, mas porque você irá se modificar internamente diante dele. E eu digo a você, todas as vezes que você muda
a sua forma de pensar sobre alguém. Você muda a sua forma de agir com essa pessoa. E ela percebe, ela sente isso, e é essa sensação que ela tem quando você a trata de outra maneira é que faz com que ela reaja a você de outra forma. Então, você quer mudar alguém, você quer mudar a forma que alguém age com você? Então, modifique o seu pensamento, porque modificando a sua forma de pensar, você vai mudar a sua forma de agir com essa pessoa. E essa pessoa vai mudar completamente a forma de reagir com você. O Marcos está dizendo: eu tento tratar bem todos os meus alunos, mesmo aqueles que me dão mais trabalho, e esses alunos tiveram um bom desempenho na minha disciplina. Marcos, você é um lindo Marcos. Tentar tratar, mas eu tenho que te puxar a orelha, eu sou professora, e os alunos precisam escutar a professora. Porque eu tenho também algo para dizer a você. Quem tenta, não consegue. Eu não consigo nem ficar muito tempo na sala dos professores. Mas por que você vai ficar num lugar, num ambiente tóxico? Só para dizer para você que você é forte? Só para dizer para você que você é resistente? Só para você dizer que você finge que não está acontecendo nada ao seu redor? Marcos, a gente precisa ficar no lugar que a gente se sente bem. Se sentir bem é o primeiro passo para você realizar bem aquilo que você veio realizar nesse mundo. Então, não se sinta culpado por não conseguir ficar na sala dos professores. Se o seu lugar de descanso for debaixo de uma árvore, e aí eu vou dizer um segredo meu, eu fico na sala dos professores porque eu adoro tomar café. O Espaço Felicitar está dizendo, encantada com a explanação, e isso é a mais pura, isso é a lei sistêmica, isso é a lei da vida. Você não consegue ser uma pessoa feliz, equilibrada, num ambiente tóxico. Se o ambiente faz mal a você, como é que você vai trabalhar nesse ambiente? Não existe isso, né? É claro que nós precisamos compreender por que o ambiente é tóxico. Será que somos nós que olhamos para todas as pessoas que estão ao nosso redor e nós julgamos essas pessoas? Porque se a gente também julga as pessoas, dizendo, nossa, eu não suporto fulano, eu não suporto fulana. Todas as vezes que eu julgo o outro como pior do que eu também não consigo ficar nesse lugar. Então, nós precisamos ter uma percepção muito aguçada dessa intimidade, desse lugar íntimo que nós temos dentro de nós e que faz com que exatamente esse lugar é que defina a forma que nós lidamos com as pessoas. Então, se você não se culpe porque você não consegue ficar ao lado de outras pessoas, não se culpe porque você não consegue ser aquele professor que alguém idealizou para você. Não se destrua para caber no mundo de ninguém. Você é uma pessoa perfeita. Por quê? Porque foi o seu pai e a sua mãe que fez você e te trouxe ao mundo, te deu a vida, você está aqui hoje. Todos vocês que estão me vendo aqui agora, vocês tenham a plena certeza disso. Se alegrem com a vida que vocês ganharam, porque é exatamente com essa vida
que vocês ganharam é que vocês vão tocar a vida de outras pessoas. É lindo isso mesmo, Marcos, eu agradeço. A Sarinha está dizendo verdade, o espaço Felicitar, encantada com a explanação. Muito obrigada, eu que fico muito engrandecida por você poder me abrir a oportunidade de dizer a você, como professora, como pessoa, como consteladora sistêmica, que existem caminhos mais leves para a sua vida, que você não precisa arrastar um caminhão para dizer que você é um professor empenhado na sua profissão. Você não precisa sofrer para dizer para as pessoas que você é um professor de sucesso. Você não precisa engrossar o caldo daqueles que acreditam que a profissão de professor é árdua, é sufocante, é isso, é aquilo. Você não precisa depreciar a sua profissão engrossando o caldo daqueles que acham que ser professor é se autopenitenciar. Não é isso. É isso, mas pode também ser outra coisa. Pode trazer prazer para a sua vida, pode trazer sentido para você. E quando é que a gente percebe uma coisa ou outra? Quando a gente está em equilíbrio com o nosso próprio sistema familiar. Então, se eu tenho professores doentes, é porque esse professor está doente com o seu próprio sistema familiar, em primeiro lugar. Se eu tenho professores que reclamam da profissão, eu tenho pessoas em primeiro lugar, antes de ser professor, que precisam olhar para o seu próprio, sua própria relação com o seu sistema familiar. Esse peso, esse sacrifício que a pessoa sente, e aí eu posso comparar. Tem professores que são sorridentes todos os dias, que têm satisfação em entrar em sala de aula todos os dias, que se aposentam e continuam trabalhando todos os dias. Será que essas pessoas têm um pó mágico que elas bebem todo dia? Não. Essas pessoas são gratas pela vida que elas ganharam dos seus pais. Essas pessoas, elas estão retribuindo para outras pessoas, através do seu trabalho, aquilo que elas ganharam de fundamental, que foi a vida. E como é que eu posso agradecer um presente que eu ganhei xingando, esbravejando, reclamando? E aí eu não estou dizendo para você que a profissão de professor não tenha dificuldades, que você não precise estudar muito, que você não precise se dedicar, mas eu também vou dizer a você que a maioria das profissões eu ainda não conheci nenhuma profissão que não precise de dedicação, que não lide com mudanças, que não lide com situações problema. Eu não conheço ainda nenhuma profissão que não enfrente dificuldades. Então, meus queridos e amados professores, colegas de trabalho, engrandeça-se, porque aquilo que você faz é muito significativo na vida de outra pessoa. E aí eu não estou dizendo que outras profissões também não tenham o mesmo significado. Mas se a gente olha para as leis sistêmicas, a gente percebe que o professor tem um lugar de muito destaque. Ele vem logo depois dos pais. Então, todas as profissões que existem, elas servem a outras vidas. Elas têm a função de trazer algo que essa pessoa não tem. Então, isso é muito bom quando a gente recebe algo que a gente não tem ainda. Então, se você é professor, se você é professora, e se você tem qualquer outra profissão que lida com pessoas, com a vida humana, faça
para o outro em retribuição àquilo que você ganhou, que foi a vida. Faça o seu melhor, aquilo que você tem condições de fazer. E se o outro está criticando você, deixe ele lá com o que ele vai ter, ainda vai me procurar para resolver os problemas sistêmicos que ele vai angariar. O Marcos está dizendo, eu escolhi ser professor pelas experiências que tive com excelentes professores. Marcos, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu escolhi a minha profissão porque eu questionava uma professora que eu tive. Eu falava assim, gente, mas não pode ser só isso que ela ensina. Então, perceba que as motivações, é claro que na aparência é isso, né? Mas eu tenho na minha vida uma mãe e um pai professores. Eu tive um avô que fazia coisas incríveis, autodidata. Então, existe um impulsionamento sistêmico também para essa condução das nossas profissões. Então, parabéns se você teve excelentes professores. Eu também hoje eu posso dizer, e eu agradeço, e eu tenho uma satisfação muito grande de dizer que eu tive excelentes professores. Mas esses excelentes professores, eu posso dizer para vocês que todos, aqueles professores que foram muito ruins de muitas maneiras comigo, eles foram excelentes professores para mim. Então, todas as pessoas têm a capacidade de nos ensinar coisas. E nós, em muitos momentos, temos a capacidade de aprender. E aí eu pergunto a você, você quer superar os seus problemas ou você vai continuar reclamando deles? Eu agradeço aqui hoje. Tem mais alguém que tem uma pergunta? Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês que estiveram aqui. Eu agradeço também a oportunidade. Tem professores que nos ensinam a não ser como eles. Exatamente isso, Espaço Felicitar. Eu aprendi com muitos isso. E eu tenho honra em agradecê-los, porque a gente também precisa de espelhos que nos mostram aquilo que a gente não quer ser na vida. E é por isso que as diferenças e pessoas diferentes precisam existir, para que a gente se reconheça sendo quem a gente é, exatamente como a gente é. A gente não precisa se encaixar dentro do molde de ninguém. Então, eu me aceito do jeito que eu sou e eu aceito também o outro do jeito que o outro é. Muito obrigada, parabéns para todos nós que estamos na vida e compreendemos essas lições e temos esses entendimentos que são fundamentais para que a gente seja mais leve, para que a gente arraste menos peso, para que a gente não arraste o passado para onde a gente vai, para que a gente deixe o passado lá onde ele deve ficar. Gratidão, Marcos, seu lindo, muito obrigada pela presença. Espaço Felicitar, muito obrigada pela presença. Todos vocês que vieram aqui hoje, Sarinha, Kaique, Kika, Liliana, Osanita, muito obrigada, Sônia, Luiz, Sara e todos vocês que estiveram aqui, e eu agradeço, e nós sempre estamos aqui para servir vocês. Não fiquem em sofrimento. Boa noite e até. Muito obrigada. Ô, pessoal do Instagram, muito obrigada pela participação e assistam os nossos vídeos, as nossas lives, porque nós estamos aqui realmente para servir a sua vida.